Veja nesta edição, professores dão dicas importantes na última semana de preparação para o Enem. Intelectuais discutem o papel da música e dos cantores durante ditadura militar. Alunos de escolas públicas representam o Brasil nos Estados Unidos. Materiais de construção podem ser financiados com recursos do FGTS. Espetáculo pirotécnico A Subida ao Glória e Recírio encerram o Círio 2012. Entrevista coletiva apresenta balanço da festividade Nazarena e imagens dos momentos mais marcantes da grande festa em homenagem à Rainha da Amazônia. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 29 de outubro, já está no ar. O Nazaré Notícias começa agora e o tema é educação. No próximo final de semana acontecem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E para ajudar os alunos nesta última semana de preparação, nossa equipe de reportagem foi até um curso preparatório onde os professores deram algumas dicas importantes. O ritmo diminuiu um pouco. Na última semana de preparação para o Enem, a preocupação maior é realizar uma prova de maneira tranquila. Além desses 3 elementos que eu acabei de falar para vocês, ele tem mais 2 elementos fundamentais. Hoje, Beatriz tem a certeza de que se preparou bastante para o Enem. O que realmente era para ter feito, a gente fez durante o ano. Acredito que eu tenha feito um bom trabalho, tenho me esforçado bastante. E agora, nessa última semana, relaxei um pouquinho, mas não perdeu o foco, né? Para a jovem de 17 anos, o que fica hoje é um pouco de ansiedade, vontade de mostrar na prova o resultado de um ano de trabalho duro. É mais ansiedade do que nervosismo, né? De passar, querer saber o resultado, saber se vai dar tudo certo, né? Para ficar mais feliz e comemorar com a família. Somando os 2 dias de Enem, serão 10 horas para responder 180 questões. Isso sem contar com o tempo destinado à redação. Para muitos, a prova se assemelha a uma maratona. Por isso, é importante estar com um bom preparo físico. Os professores recomendam fazer uma alimentação balanceada e hidratar bastante o corpo. Bom, antes de qualquer coisa, a prova do Enem é uma prova extensa. O aluno tem que estar tranquilo, bem alimentado, se hidratar. E para a biologia, a dica especial que a gente passa para ele é ficar ligado nos assuntos relativos a segundo ano, ecologia, evolução, genética. Na terceira fase fala muito sobre doenças, doenças regionais. A gente não espera que sejam tão cobradas assim na prova do Enem. Então pensar naquelas provas, naquelas doenças que afetam o território brasileiro como um todo. Esquistossomose, por exemplo, e outras verminoses. Essa semana é uma semana especial, né? Porque a gente tem 2 feriados, não é isso? A gente tem a segunda-feira que é Recírio e tem a sexta-feira que é finado. Então, que o aluno possa, nesses 2 dias, né, relaxar, possa passear, possa, né, ter tranquilidade na mente e não procurar dormir tarde, não procurar se alimentar mal, mas fazer uma alimentação saudável, descansar a mente, para que possa chegar no sábado, né, e do domingo, né, com um espírito, né, renovado, calmo, que possa fazer uma excelente prova. Os alunos pretendem seguir essas dicas. Todo ano a gente estudou bastante, agora eu estou estudando menos, me preparando mais, comendo melhor, que é para a gente possa fazer uma ótima prova, esteja bem preparado no dia. Para estas alunas, 2012 foi um ano de intensa preparação. Pelo fato de eu já estar no 3º ano de cursinho, eu já tenho mais uma, como se diz, aquela manha, eu já sei mais o que fazer na hora de resolver a prova. Tá preparada? Estou preparadíssima. Esse ano é medicina. O Físicas é um ótimo cursinho, vem preparando a gente muito bem para o Enem, com questões novas, tudo maravilhoso. Para ajudar os alunos, os professores também deram dicas sobre que conteúdos revisar na semana que antecede a prova do Enem. O mais importante é a leitura. Às vezes, no comando, o professor dá uma ideia do que ele quer como assertiva, como certa. A leitura é grande, é extensa. Se você perder a concentração, às vezes perde o foco da questão. Analisando a prova do Enem, a gente consegue perceber que existem alguns assuntos que são mais pertinentes, que são mais cobrados, né, que o aluno nessa semana tem que estar ligado. Conceito de função, né, a função na tabela, a função graficamente falando, as grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, porcentagem, noção de estatística, probabilidade, as funções, a geometria espacial, o cálculo de área, são assuntos que não têm faltado na prova do Enem. Eu queria destacar que é uma prova
que você precisa ter um certo domínio de alguns vocabulários, especialmente em algumas áreas como cultura, educação, tecnologia, meio ambiente. Outro fator também que os alunos precisam lembrar é a questão de que não se pode usar o dicionário na prova. E, portanto, reforço aqui a necessidade de se ler o texto com qualidade, prestar atenção nas palavras, prestar atenção nos parágrafos, nas ideias que estão conectadas. E, por último, gostaria de alertar um tipo de comando que geralmente vem no Enem, que é a pergunta sobre principais objetivos que o autor quer mostrar com a publicação de um texto. Principal intenção, principal objetivo, ideia central. Então, é isso que os alunos podem esperar. É uma prova tranquila, no entanto, é preciso ter um comprometimento com a leitura, fazer as análises corretas para poder marcar as alternativas adequadas. E quase 5.800.000 estudantes brasileiros farão as provas do Enem. O exame é fundamental para quem quer ingressar em universidades federais ou faculdades particulares do país. Criado em 1999, o Enem se tornou necessário há 3 anos com a criação do Sistema Único de Seleção Unificada, o SISU. Por meio desse sistema, a nota obtida no exame passou a ser usada por instituições públicas do ensino superior nos processos seletivos. Nas faculdades particulares, a nota é um dos critérios para a obtenção de bolsas de estudo pelo ProUni. 45 universidades federais já adotam o Enem para o ingresso no ensino superior. A música e a atuação de artistas durante o período do regime militar no Brasil tiveram papéis históricos, sociais e políticos. Para discutir os fatos da época, a Universidade Federal do Pará reuniu especialistas no assunto. E é o que você vai ver na reportagem de Valdo Souza e João Siqueira. Alunos e professores do curso de música da UFPA participaram do evento, que debateu sobre a importância da música no período da ditadura militar. Bem, a música na ditadura militar foi um tema escolhido pelos alunos de produção cultural, parte dos alunos da disciplina de produção cultural daquele curso de música da UFPA, e eles resolveram organizar, dentro das atividades que nós propomos nesse semestre de aulas, dentro das habilidades que nós construímos para organizar um evento, eles resolveram falar sobre esse tema e organizaram realmente um evento, convidaram palestrantes de fora e para debater esse assunto tão polêmico, mas tão importante da nossa história. Em meio às palestras, músicas de cantores que se destacaram no período da ditadura. A música ela passa por processos, mas ela nunca é calada, certo? A música ela sempre continua, então a música se adaptou em alguns espaços da história, dependendo de como ela era projetada ou planejada para ser apresentada, mas ela sempre esteve presente. Importante também, que deu para perceber nessa palestra, é que poucas informações, de fato, contribuintes para a história, ou seja, esclarecedoras, são apresentadas para um aluno de escola pública, num contexto de livro, e numa palestra como essa, algumas coisas foram esclarecidas de extrema importância. Para o professor de História, o período de chumbo, como ficou conhecido o tempo da ditadura no Brasil, nos revela muitas informações importantes voltadas à música. Quando se fala de música de protesto, se fala de uma fatia relativamente pequena em relação à massificação dos diversos movimentos que existiram. Mas a lembrança é muito positiva, pela grande produção cultural que teve e pela qualidade dessa produção cultural. E ainda falando sobre educação, a Universidade Federal Rural da Amazônia encerra hoje o período de requerimento para isenção da taxa de inscrição do processo seletivo 2013. Os formulários estão disponíveis no site da UFRA e poderão ser requisitados pelos candidatos que estão cursando ou cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas. O protocolo de isenção deverá ser impresso e encaminhado à universidade de hoje até 1º de novembro. Neste ano, a UFRA concederá 2.000 isenções. A prova será realizada no dia 27 de janeiro de 2013. No dia 23 de outubro, foi anunciada pela Embaixada Americana a lista com 37 jovens selecionados pelo programa Jovens Embaixadores, que é um projeto que busca incentivar a participação política de jovens no intercâmbio com outros países. Aqui no Pará, 2 alunos foram selecionados. A nossa equipe de reportagem conversou com um dos representantes do estado.
Marcos, o programa Jovens Embaixadores contou com cerca de 17 mil inscrições. Desse total, cerca de 37 alunos foram selecionados em todo o país para participar do programa. Aqui no Pará, o responsável pelo programa é o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Quem está aqui ao meu lado é a Camila Palheta, ela que é responsável por este programa de intercâmbio aqui no estado do Pará. Camila, como é que é feita essa seleção dos alunos? Bom, primeiro os alunos vão se inscrever no site, né, dos Jovens Embaixadores. Depois, automaticamente, o site ele já dá uma resposta para o aluno se ele consegue seguir adiante no programa ou se ele já, a partir daquele momento ali, ele já é desclassificado. Depois disso, o aluno envia os documentos para a embaixada online e depois das respostas dele é que a embaixada manda para a gente, eles fazem uma prova escrita aqui no centro, tem a parte da entrevista oral com eles e depois os finalistas são enviados novamente para a embaixada e lá é feita a seleção final, justamente já para aqueles que serão os selecionados daqui. Quais são os requisitos para ser um jovem embaixador? Tem muitos requisitos. Bom, primeiro tem que ter entre 15 e 18 anos, tem que ser aluno da rede pública, tem que ser uma pessoa de muita iniciativa, tem que fazer trabalhos comunitários, tem que estar pelo menos um ano engajado em trabalhos comunitários. O aluno que faz também o Jovem Embaixador, ele nunca pode ter viajado para os Estados Unidos, em hipótese alguma, né? E também tem que ser um aluno que tem que ser sempre um exemplo para a comunidade, tem que ser um espelho para outros alunos também se inscreverem no programa. Agora, qual é o objetivo desse programa? Bom, além de fortalecer os laços entre os dois países, né, o Brasil e os Estados Unidos, também é uma forma de engrandecer o currículo desses alunos que têm excelência acadêmica no ensino médio de rede pública, que têm fluência na língua inglesa e para que eles tenham a oportunidade de conhecer a nova cultura e ampliar os horizontes para esses rapazes. Obrigada, Camila, por suas informações. Aqui no estado do Pará foram 2 selecionados, entre eles o Igor Pinheiro Lopes, que está aqui ao meu lado. Igor, qual foi a sensação de receber a notícia de que você tinha sido selecionado pelo programa? Nossa, foi uma sensação muito boa. Quando o meu colega, o Denner, que estava correndo junto comigo, ele entrou na sala gritando: parabéns, cara, tu é o selecionado. Agora, para ser selecionado, você precisa, enfim, ter um engajamento, ter liderança. O que é que você apresentou para conseguir essa seleção? Bom, principalmente o meu trabalho comunitário e um perfil de liderança, certo? Em cima desses assuntos, colocando os laços religiosos em cima, entendeu? Agora, o que você pretende, o que você busca a partir dessa oportunidade? Nossa, o que eu busco é uma coisa imensa, assim. A primeira coisa quando chegar nos Estados Unidos o principal é apresentar a cultura paraense, com certeza, e através disso engrandecer a minha inteligência internacional, aquela minha visão internacional do mundo. Que recado que você, agora como jovem embaixador, tem para dar para as pessoas? Nossa, assim, como sempre eu digo para os meus amigos, nada nesse mundo é impossível quando a mente e o coração estão dispostos a lutar por alguma coisa. Muito obrigada, Igor, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de eleições. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse que a abstenção de 19% registrada no segundo turno das eleições municipais é preocupante. No primeiro turno, o índice foi de 16,4%. Ela afirmou que agora cabem aos órgãos da Justiça Eleitoral e aos especialistas e cientistas políticos as avaliações sobre os motivos que levaram os eleitores a comparecer menos às urnas. E nas 33 cidades com mais de 200 mil eleitores, onde houve segundo turno, se repetiu o destaque das grandes legendas no país registradas nas capitais. O PSDB, o PMDB e o PT foram os maiores vitoriosos. PSDB e PMDB venceram em 6 cidades cada e o PT venceu em 5. Aqui em Belém, Zenaldo Coutinho, do PSDB, venceu neste segundo turno com 56,61% dos votos válidos, contra 43,39% de Edmilson Rodrigues, do PSOL. Agora uma notícia para quem quer construir ou reformar seu imóvel.
Os trabalhadores que possuem Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, podem utilizar este recurso para financiar a compra de material de construção para imóveis rurais e urbanos. Para reformar seu apartamento, Daniela teve que se planejar. Desde fevereiro, começou a economizar. A gente precisa fazer pesquisa e precisa ser uma pesquisa muito boa realmente, porque a gente vai nos locais, tem o mesmo tipo, é igualzinho, mas o valor é totalmente diferente. E às vezes o que eles fazem? A gente vai pagar à vista, é um valor, vai pagar a prazo, é outro valor. Então, com tudo isso, a gente guarda um pouco mais à vista, a gente tem um desconto um pouquinho maior e a gente acaba assim utilizando esse outro valor que vai sobrando para outras coisas também. Para facilitar a situação de trabalhadores como Daniela, o governo federal vai financiar a compra de material de construção através do FGTS. O trabalhador precisa estar empregado há no mínimo 3 anos com carteira assinada. A concessão do empréstimo não depende da renda familiar, mas é destinado apenas ao titular da conta vinculada ao FGTS. O valor total pode ser de até R$20 mil, com juros de 8,5% ao ano, e o prazo máximo para a quitação deste empréstimo é de 10 anos. O financiamento poderá ser usado para a construção, reforma ou ampliação da unidade habitacional. Entre os materiais que poderão ser adquiridos estão cimento, seixo, tubos, ferros e produtos de acabamento. O Sindicato do Comércio de Materiais de Construção no Pará estima aumento nas vendas com a nova modalidade. Essa linha de crédito que o governo liberou, que vai estar liberada a partir de 1º de novembro, ela vai dar uma alavancada no setor, nas vendas, né? Vai um incremento maior. Então o governo tem intenção em trazer essas linhas de crédito, porque ela facilita a vida daquelas pessoas da mão de obra não qualificada, que são os pedreiros, pintores. Então isso a gente imagina que esse incremento esteja em torno hoje de 5% nas vendas. Para quem está pensando em iniciar a reforma, Daniela deixa uma dica. É bom realmente se planejar, guardar, ter tudo depois para sua comodidade e para sua felicidade, porque isso daí com certeza a gente vai ter. Cerca de 650 quilos de pescado sem nota fiscal foram apreendidos em Gurupi, no município de Cachoeira do Piriá, no Pará. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carga partiu da cidade de Vigia, no Pará, com destino a Teresina, no Piauí. Os peixes das espécies piratinga, dourada e filhote estavam em caixas de isopor. A abordagem do veículo foi realizada no quilômetro 271 da rodovia BR-316 pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Por não apresentar nota fiscal ou documentação sanitária, o pescado foi apreendido e levado para a Secretaria de Fazenda do Pará. O Papa Bento XVI nomeou o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, como membro do Pontifício Cor Unum, que também é conhecido como Conselho da Caridade do Papa. Dom Alberto já é membro de outro organismo da Santa Sé, o Conselho Administrativo da Fundação Populorum Progressio, criada por João Paulo II para ajudar as populações camponesas, indígenas e afro-americanas da América Latina. Bento XVI também nomeou o bispo de Barra do Piraí, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Dom Francesco Biasini, como membro do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Círio de Nazaré, a 10ª romaria do calendário da festa nazarena deste ano, atraiu centenas de fiéis numa procissão de devoção e agradecimento à Mãe de Jesus. Antes da procissão, uma missa celebrada em frente à Santa Casa de Misericórdia. A 10ª Romaria do Círio 2012 é considerada a mais antiga entre as 11 romarias e seu início remonta ao ano de 1881, que comemora este ano 131 anos de existência. Hoje é uma romaria, uma procissão muito delicada, muito bonita. É a padroeira da paróquia. Hoje é a festa da paróquia. Eu dizia isso ao Padre Silvio agora, é a alegria do pároco com seu povo, com as comunidades da sua paróquia. É uma graça de Deus também para todos nós. Os fiéis, mulheres e homens, carregaram o andor. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, cercada de flores no cimbório, arrancaram lágrimas de fiéis que se emocionaram do pátio de suas casas. A nossa 10ª romaria, estamos chegando àquele gostinho de dever cumprido, né? É a penúltima procissão, até agora todas as procissões saindo no horário, tudo dentro do previsto, do que estava programado, com a certeza de que Nossa Senhora escutou nossas orações.
Várias pastorais estiveram presentes na procissão. É muito importante nós caminharmos sempre na fé com Maria, porque ela nos leva a Jesus. E uma festa de luzes, cores e beleza marcaram o tradicional espetáculo de fogos da Festa Nazarena. Cerca de 20.000 pessoas lotaram em torno da Basílica Santuário na noite de ontem para acompanhar de perto as homenagens à Rainha da Amazônia. Foram utilizados mais de 1 tonelada de fogos de artifício. O espetáculo teve a duração de pouco mais de 10 minutos e a queima de fogos foi sincronizada com o ritmo de 3 valsas que entoaram o show pirotécnico. E terminaram hoje as festividades da Quadra Nazarena. Muitas manifestações de devoção marcaram o Círio de Nazaré de 2012. Nas primeiras horas desta manhã, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré retornou ao Glória, na Basílica Santuário. A cerimônia de subida aconteceu um pouco antes da Missa do Recírio, que encerra os 15 dias da festividade nazarena e as 11 romarias oficiais. Logo depois da celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Belém, um grande número de romeiros acompanhou o Recírio, que é a última procissão da festividade. A imagem peregrina foi conduzida da Praça Santuário até a capela do Colégio Gentil Bittencourt. Durante o trajeto de 650 metros, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi saudada pelos devotos. O Recírio durou cerca de 45 minutos e reuniu aproximadamente 50.000 fiéis. Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, dá-nos a bênção bondosa, Senhor. E muitas manifestações de fé e devoção marcaram o Círio 2012. O aumento de peregrinos e a grande participação de fiéis nas 11 romarias assinalaram o amor dos paraenses à Rainha da Amazônia. Nesta manhã, a Arquidiocese de Belém, a diretoria da festa e o DIESE se reuniram para fazer um balanço da festividade. Ninguém resiste ao Círio. Posso dizer-lhes que um dos sinais do Círio enquanto evangelização é que nenhuma porta se fechou. As pessoas estavam sempre abertas para acolher a mensagem do Círio de Nazaré. Eu quero manifestar-lhes uma visão geral a respeito do Círio. O Círio de Nazaré é um evento característico da Igreja Católica, um evento, em primeiro lugar, de evangelização. Nós temos ouvido das pessoas nas ruas, foi um Círio de paz, foi um Círio tranquilo, foi um Círio sereno, foi um Círio sem tumulto, sem nenhum acontecimento que marcasse de maneira negativa o Círio. Isso nos deixa muito alegre, deixa muito confiante de que o trabalho foi feito no caminho certo, foi feito e programado e ele foi acontecendo da maneira que nós havíamos previsto. Todos os horários estimados foram realizados, pequenos atrasos, cerca de 10 minutos no máximo, horários cumpridos, ou seja, foi um Círio muito tranquilo, um Círio abençoado, um Círio com o maior número de pessoas. Traslado, nós tivemos muito mais gente em virtude do feriado, nós tivemos muito mais gente na Romaria Rodoviária, no sábado, no dia 13/10, trasladação, Círio, e assim o demais. Tivemos também a nossa procissão da Juventude, Romaria da Juventude, que foi uma procissão muito grande, Conselho da Catedral. A Romaria dos Ciclistas também, que esse ano, a nossa estimativa é que dobrou o número de ciclistas do ano passado. Ou seja, as dimensões das procissões do Círio a cada ano aumentam. E, graças a Deus, e com as bênçãos de Nossa Senhora, a diretoria continua, junto com seus parceiros, a fazer excelentes procissões.
E a repórter Larissa Cristina conversou com Kleber Vieira, diretor-coordenador do Círio 2012, e tem mais informações sobre o resultado final da programação da quadra Nazarena. Kleber, chegamos ao final da última Romaria do Círio de Nazaré 2012. Como é que é a avaliação da diretoria da festa hoje? A avaliação altamente positiva, tanto no âmbito de estimativas, né, ou seja, tudo aquilo que nós prevíamos de saída das procissões, como a chegada dessas procissões, quanto naquele âmbito da evangelização, de quanto o Círio, de quanto a imagem, de quantas pessoas foram tocadas ao longo dessas procissões. Então, aquele sentimento de dever cumprido, aquele sentimento de que o trabalho foi bem feito, que foi bem organizado e principalmente muito seguro, né? Foi um Círio tranquilo, um Círio de paz, como nós temos ouvido falar pelas pessoas que nos abordam na rua comentando sobre o Círio. Agora, o principal é que a partir de hoje já se começa a pensar no Círio do ano que vem? Sem dúvida, o nosso trabalho agora para a diretoria ele não está encerrado no dia de hoje. No dia 5 agora nós teremos a nossa última reunião plenária, ordinária, quando nós fazemos a avaliação do Círio. Tudo aquilo que foi positivo, tudo aquilo que foi negativo, aquilo que precisa ser mantido, aquilo que precisa ser renovado, ser trocado, enfim. Daí sai o relatório final, que será entregue para os diretores que assumem a diretoria do Círio 2013 já em dezembro deste ano. Obrigada, Kleber, pelas suas informações. É com você, Marcos. E Dom Alberto Taveira também ressaltou a experiência vivida no Círio de Nazaré 2012. Dom Alberto, nós observamos agora os números do Círio 2012. Através desses dados estatísticos, a gente pode observar a grandiosidade dessa festa nazarena. Mas de que forma a gente pode entender como o Círio toca o coração do paraense? Como é que ele contagia essas 2 milhões de pessoas que vêm no segundo domingo de outubro para participar em Belém do Pará? Quem nos atrai é Deus. E Nossa Senhora, como boa mãe, ela nos conduz a Jesus Cristo, seu Filho, que é Deus. Portanto, a força de atração do Círio não é humana, não é da organização, da estatística, das pessoas. O Círio traz consigo uma realidade, uma força que só pode ser sobrenatural. Humanamente, é impossível realizar o que se faz no Círio de Nazaré. E o desejo de que o Senhor mesmo, com a força do seu Espírito, nos garanta as condições e assim possamos continuar a responder, porque temos a certeza que o Círio não parou e nem vai deixar de crescer. Quanto à avaliação, peregrinações, campanha do Não Corte a Corda, tudo foi o mais positivo possível? Eu penso que o nosso Círio, ele é sempre passível de pequenos ajustes, mas não houve nenhuma coisa grave, problemática, complicada, que pudesse dizer deu errado. Não. Tudo caminhou bem. Os pequenos ajustes acontecem porque nós somos humanos e precisamos continuamente estar atentos para aperfeiçoar. Este ano o senhor mostrou seu potencial vocal, cantou ao lado da Fafá de Belém, quer dizer, foi uma novidade para todo mundo. Espontânea, absolutamente espontâneo. Há coisas que não se programam. Eu quero muito bem a Fafá de Belém. Naquele momento da saída da transladação, eu a ouvi cantando, como ela deu de presente essa música para a Arquidiocese, eu me aproximei e espontaneamente veio aquela participação e que, graças a Deus, repercutiu muito. Se a gente fosse programar, eu não teria coragem de cantar aquele horário, né? Mas deu certo. É coisa que não sei dizer. Pois há de ser mistério agora e sempre. E nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver um mar de gente nas ruas de Belém a festejar. Obrigada, Dom Alberto. É com você, Marcos. O Nazaré Notícias fica por aqui. Você poderá assistir as matérias exibidas no jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Vamos juntos acompanhar imagens dos momentos mais marcantes do Círio de Nazaré 2012.